Olá, queridos, bom dia. Vamos para a nossa aula. O capítulo 15 do livro de vocês tem como título a especialidade de cada um. Todos nós temos uma especialidade, não é? Todos nós temos uma habilidade, temos um dom. E por falar em dom e por falar em especialidade e habilidade, o capítulo ele inicia falando sobre super-heróis e as habilidades que são desenvolvidas nesses super-heróis. Quando a gente assiste aqueles que gostam, né, tem aptidão por gostar de revistas em quadrinhos, filmes ou desenhos relacionados aos super-heróis, a gente consegue perceber que cada um desses super-heróis ele tem um poder extraordinário que faz com que ele salve o mundo, né, dos bandidos, digamos assim. É o mocinho e o bandido. E a gente consegue perceber também que nenhum deles fazem menção, na verdade, de que os problemas deste mundo são resolvidos através de Deus, mas através dos seus superpoderes. Nós não temos, digamos assim, superpoderes se comparados ao de Deus, mas Deus nos deu superpoderes, olha que legal, para que nós possamos viver neste mundo de maneira que sejamos seus discípulos, como nós vimos na sua aula, a importância do discipulado, na última aula, e a gente conseguir entender quais são esses superpoderes e do que eu estou falando na verdade. Vamos lá. A Bíblia relata em 4 livros específicos do Novo Testamento que nós recebemos os dons espirituais. Esses dons, eles são dados através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos enfrentar as adversidades desse mundo. Então, ele é considerado superpoderes nesse sentido, porque é algo que nos é concedido através de Deus, através do seu Santo Espírito, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor aqui na Terra. Esses dons, eles podem ser utilizados ou não, vai depender de você. Se você recebe um dom de Deus, o objetivo é que você utilize para fazer a vontade do Senhor. Só que nem sempre acontece dessa forma. Alguns recebem os dons e utilizam para benefício próprio, o que não é correto. Então, quais são os 4 livros, né, do Novo Testamento que mencionam o uso dos dons e essas características que nós herdamos do Espírito Santo de Deus? Romanos, 1 Coríntios, Efésios e 1 Pedro, tá? Então, os dons, esses superpoderes que nos são concedidos por Deus, né? Eles não são assim, digamos assim, nós não recebemos todos de uma vez, ou não, nós não temos todos os dons. Cada um tem dons diferentes de acordo com suas habilidades. Então, a especialidade, digamos assim, de Simone não vai ser a mesma de João, não vai ser a mesma de Pedro. Ou a minha especialidade, ou aquilo que eu me destaco, pode ser igual ao de João, mas não vai ser o mesmo que o de Maria. E eu também posso ter mais de um dom. Eu posso nascer já com um dom e eu também posso adquirir esse dom estudando, né, e me especializando em algo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O dom, digamos assim, do ministério. Existem algumas pessoas que estudam para se tornarem pastores, né, bons oradores. Só que a gente sabe que esse dom ele é desenvolvido, ele pode ser desenvolvido. E tem pessoas que nascem com esse dom. Não estudou teologia, não fez teologia, não é formado nessa área, não fez nenhum curso de oratória. Entretanto, tem o dom de falar como de qualquer outra pessoa que tenha feito um curso ou tenha se especializado nesta área. Então, a pessoa pode nascer com o dom ou ela pode desenvolver o dom. E aí a gente vai ver na página 122 do livro de vocês alguns desses dons que são citados nesses 4 livros diferentes. Tem os dons de profecias, de ensino, de exortação, de doação, porque algumas pessoas gostam de doar, de liderança, né? De misericórdia, dons de sabedoria, de conhecimento, de fé, de cura, de milagres. Deixa eu ver outra aqui, de evangelismo, de serviço. Então, cada um de nós possuímos um dom. Eu não sei se você já descobriu quais são os seus dons espirituais ou qual é o dom que você mais se destaca, porque alguns se destacam mais do que outros, tá? Eu sei, meu esposo deu uma espirra ali, né? Todo mundo ouviu, mas vamos continuar a aula, vamos lá. Então, como usar os dons? Na página 124 do livro de vocês, tem
um subtítulo que diz assim: Como usar os dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, Paulo dá algumas orientações sobre a natureza dos dons e como eles devem ser exercidos. Vamos entender um pouquinho. Diz assim, ó: há uma coleção de diferentes dons, mas apenas uma fonte, que é qual? O Espírito Santo do Senhor. Logo, ninguém é superior ou inferior pelo tipo de dom que possui, já que ele vem da mesma fonte, tá bom? Os dons são dados para a edificação da igreja e não para o enriquecimento de quem os recebe. Então é para você edificar a causa do Senhor e não para enriquecimento próprio. Nenhuma pessoa tem todos os dons, logo todos precisamos uns dos outros. Lembra que eu falei que você pode ter vários dons, ou seja, mais de um, mas você não tem como possuir todos. Então, se todos os dons são importantes, nós precisamos partilhar dessa importância um com o outro. Todos os dons são importantes e necessários, mas não na mesma medida. Por quê? Porque a gente sabe que alguns se destacam mais do que o outro, tá bom? Em que sentido? Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Se a gente for comparar o dom de pregação, de alguém que vai falar, de alguém que vai evangelizar, com o dom de alguém que vai, digamos assim, doar algo, todos os dois são importantes, não são? Mas a dimensão e a proporção que eles podem tomar são diferentes. Então, nesse sentido, alguns são mais importantes e necessários. O Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons. A igreja deve valorizar, procurar incentivar o exercício dos melhores dons. E os dons devem ser exercidos com ordem, tá? Então, assim, nós precisamos desenvolver os nossos dons, mas sempre com decência e ordem, não para nosso benefício próprio, mas para a pregação do Evangelho, para que Jesus possa voltar logo. Então, que Deus nos abençoe neste dia e que você possa descobrir qual é o seu dom e, ao descobrir este dom, você possa executar, colocar ele em prática para fazer a vontade do Senhor, para que em breve, muito em breve, ele possa retornar para nos buscar e nos tirar deste mundo mal, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Beijo no coração.